A equipe de segurança congelou. A recepcionista deixou cair sua caneta. E Dominic Russo, o chefe da máfia mais temido em Chicago, um homem cujo nome sozinho fazia inimigos tremerem, estava no meio de seu saguão de mármore, olhando para a menor criatura que já havia posto os pés em seu prédio. Uma garotinha, 5 anos de idade, cachos dourados puxados em 2 Marias Chiquinhas, um vestido rosa empoeirado com uma gola Peter Pan branca. Em suas minúsculas mãos, ela agarrava uma pasta de couro vermelha quase tão grande quanto ela. Ela olhou para ele com olhos verdes destemidos. — Você é o Sr. Russo? Sua voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Sim. O rosto dela se iluminou. Ela caminhou direto para ele, sem hesitação, sem tremer como se ele fosse apenas outra pessoa, não um homem que havia enterrado inimigos sem misericórdia. — Eu sou Lily, ela disse. Estou aqui para mostrar os papéis da minha mamãe. Ela tem uma entrevista hoje. A sala prendeu a respiração. Ela está muito, muito doente. Então eu vim em vez disso. Ela levantou a pasta mais alto como uma oferenda. Eu acho que você deveria contratá-la porque ela é a melhor mamãe do mundo inteiro. Dominic não se moveu. Ele não podia. O nome ecoou em seu crânio como um tiro. Lily. O mesmo nome, os mesmos cachos dourados, a mesma idade que sua filha teria tido se ela tivesse vivido. Por um segundo cruel, impossível, ele viu outro rosto. Outra garotinha de pé em sua cozinha, rindo flor em seu nariz porque ela queria ajudar mamãe a fazer biscoitos. 4 anos de idade viva dele. Então a imagem se estilhaçou e ele estava de volta no saguão de mármore olhando para a criança de uma estranha que tinha acabado de entrar no prédio mais perigoso de Chicago como se fosse um parquinho. Sr. Lily inclinou sua cabeça, confusa por seu silêncio. — Você está bem? Dominic piscou. Sua garganta parecia lixa. — Organize-se. Ele se forçou a respirar, forçou sua voz a funcionar. Mas quando ele falou, algo estranho aconteceu. As palavras saíram mais suaves do que ele pretendia, mais gentis, como uma parte dele que ele pensava estar morta tivesse subitamente acordado. — Onde está sua mãe agora, pequena? O rosto de Lily se enrugou em concentração. — Ela está em nosso carro. Está estacionado perto do ponto de ônibus. Número 7, eu acho-o com o sinal azul no carro. A mandíbula de Dominic apertou. Uma criança tão jovem não dizia nosso carro assim, a menos que o carro fosse mais do que transporte. A menos que fosse casa. Ele se agachou lentamente, trazendo-se ao nível dos olhos dela. Tão perto, ele podia ver os detalhes que havia perdido antes. A borda ligeiramente desfiada de seu vestido, as solas gastas de seus sapatos. O jeito que ela segurava com aquela pasta, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. — Sua mãe está doente? Ele perguntou baixinho. Lily assentiu, seu lábio inferior tremendo pela primeira vez. — Ela tem uma febre muito ruim. Ela não conseguiu se levantar esta manhã, mas estava chorando sobre a entrevista. Então eu pensei que talvez eu pudesse ajudar. Algo se contorceu no peito de Dominic afiado, doloroso. Ele se levantou abruptamente e se virou para Marcos, que estava observando a cena com uma expressão presa em algum lugar entre confusão e alarme. — Limpe minha agenda. Marcos deu um passo à frente. — Chefe, você tem reuniões com o grupo Castelano às 11. E eu gaguejei. As palavras cortaram o saguão como uma lâmina. Marcos fechou sua boca. Silêncio. Silêncio sufocante completo. Cada guarda, cada funcionário, cada pessoa naquele saguão ficou congelada observando seu chefe, o homem que nunca havia cancelado uma reunião, nunca havia mostrado fraqueza, nunca havia se desviado de sua agenda de ferro, abandonando tudo por uma criança que ele acabara de conhecer. Dominic olhou para Lily. — Leve-me à sua mãe. Seu rosto se abriu no sorriso mais brilhante que ele havia visto em 6 anos. Sem hesitação, ela estendeu a mão e envolveu seus pequenos dedos em torno dos dele. Dominic ficou rígido. Ninguém o tocava.
Ninguém. Nem seus homens, nem seus associados, nem as mulheres que ocasionalmente aqueciam sua cama. Ele havia se tornado intocável em todos os sentidos da palavra. Mas esta garotinha segurava sua mão como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se ele estivesse seguro, como se ele fosse bom. Ele não se afastou. Eles caminharam pelas portas de vidro juntos, o rei da máfia e a garotinha de 5 anos no vestido rosa empoeirado. Atrás deles, uma frota de SUVs pretos esperava. Marcos seguiu já latindo ordens em seu telefone. O homem mais perigoso de Chicago estava prestes a seguir uma garotinha de 5 anos até um estacionamento. E pela primeira vez em 6 anos, ele não tinha ideia do que estava fazendo. 12 horas antes, a febre veio em ondas. Helena Carter jazia enrolada no banco do motorista do Ford Taurus, enferrujado, seu corpo tremendo violentamente, apesar do suor encharcando sua blusa fina. O relógio do painel brilhava 4h17 da manhã. Lá fora, o estacionamento estava vazio e escuro, esquecido, assim como ela. Ela pressionou sua testa ardente contra a janela fria, tentando respirar através do fogo em seus pulmões. Cada inspiração parecia engolir vidro. Não agora. Por favor, não agora. No banco de trás, Lily dormia pacificamente, enrolada em uma bolinha minúscula sob a jaqueta de Helena. A única jaqueta que eles tinham sobrado. Helena a havia dado para sua filha 3 noites atrás, quando a temperatura caiu e ela não a havia pegado de volta desde então. Ela está aquecida. Isso é o que importa. Helena fechou os olhos, mas o sono não vinha. Em vez disso, memórias vieram não convidadas, indesejadas, implacáveis 3 meses. Eles estavam vivendo neste carro há 3 meses. Começou com o aviso de despejo, então os cobradores de dívidas, então a lenta, sufocante percepção de que não havia para onde ir. $80.000. Isso foi o que a vida de Lily havia custado. A cesariana de emergência aos 7 meses, a UTI por 62 dias, a minúscula incubadora onde sua filha lutava para respirar enquanto máquinas apitavam, e médicos sussurravam palavras como improvável e prepare-se. Mas Lily havia sobrevivido, e Helena havia estado pagando por aquele milagre desde então. Ela se mexeu enrugando o rosto enquanto a dor disparava por suas costelas. Dor antiga, dor familiar, o tipo que nunca curava completamente porque os ossos haviam sido quebrados muitas vezes. O rosto de Daniel, seu ex-marido, brilhou em sua mente. Bonito, charmoso, o policial condecorado que todos admiravam. Ninguém viu o que acontecia a portas fechadas. Ninguém ouviu seus gritos quando ele chegava em casa bêbado, cheirando a uísque e outras mulheres. Punhos prontos. 3 anos de inferno. A última vez foi a pior. 7 meses grávida, implorando para ele parar. As escadas, a queda, o sangue. Você tem sorte que o bebê sobreviveu, o médico havia dito. Sorte. Que palavra. Daniel morreu 2 anos depois, baleado em uma batida de drogas que deu errado. Helena não sentiu nada quando eles a contaram. Sem luto, sem alívio, apenas vazio. Mas sua morte não apagou suas dívidas, suas mentiras, o seguro de vida que nunca existiu, a conta poupança que ele havia esvaziado para jogos de azar e subornos. Ela ficou com nada além de uma filha prematura e uma montanha de contas. Então o agente Reed apareceu. Nós sabemos quem você é, Helena. Nós sabemos o que você pode fazer. Ajude-nos a entrar na organização de Russo e faremos sua dívida desaparecer. Nova identidade, nova vida. Tudo o que você precisa fazer é ser contratada. 6 meses de preparação, 6 meses de construindo uma história de cobertura, forjando credenciais, tornando-se outra pessoa. Hoje à noite era para ser o começo do fim. E agora ela nem conseguia ficar de pé. Às 6h da manhã, seu telefone zumbiu. Helena o agarrou com mãos trêmulas. Russo Holdings. Seu coração parou. Senhorita Carter, este é um lembrete de sua entrevista com o Sr. Russo às 10h da manhã. Por favor.
Sua voz saiu rachada, desesperada. Estou doente. Mal consigo me mover. Se eu pudesse apenas remarcar, a voz do outro lado virou gelo. O senhor Russo não remarca. Ele não acredita em segundas chances. Se você não estiver presente às 10 da manhã, sua aplicação será permanentemente retirada. Clique. A linha morreu. Helena olhou para o telefone. Então para a pasta de couro vermelha no banco do passageiro. 6 meses de trabalho. Sua única saída. A única chance de Lily. Perdida. As lágrimas vieram silenciosamente. Ela não podia se dar ao luxo de fazer barulho, não podia arriscar acordar sua filha. Então, ela pressionou a mão sobre a boca e soluçou sem som, ombros tremendo, de partir o coração. Por favor, ela sussurrou na escuridão. Minha filha precisa disso. Nós precisamos disso. Ela não sabia que no banco de trás, escondidos sob a jaqueta, um par de olhos verdes estavam bem abertos, observando, ouvindo, entendendo. Lily não estava dormindo. Ela aprendera a fingir há muito tempo, a manter sua respiração lenta e regular, a ficar perfeitamente imóvel, porque às vezes, quando mamãe pensava que ela estava dormindo, mamãe finalmente se permitia chorar, e Lily precisava saber por quê. Através da minúscula fenda entre a jaqueta e o banco, ela observou os ombros de sua mãe tremerem, observou-a pressionar a mão contra a boca para prender os soluços, observou as lágrimas escorregarem por bochechas que estavam muito pálidas, muito quentes. O peito de Lily doeu. Não o tipo de dor de doente, o outro tipo. O tipo que vinha quando ela via mamãe sofrer e não podia fazer nada a respeito. Meninas espertas, prestam atenção, Lily. Lembre-se de tudo. Isso é o que mamãe sempre dizia. Então Lily prestou atenção. Ela se lembrou de tudo. Ela se lembrou das noites em que mamãe dizia que não estava com fome, mas seu estômago roncava alto o suficiente para Lily ouvir. Ela se lembrou de observar mamãe derramar o último do leite no copo de Lily, então beber água ela mesma e fingir que era igualmente bom. Ela se lembrou dos hematomas, as marcas roxas e amarelas nos braços de mamãe, que apareciam como mágica quando papai ainda estava vivo. O jeito que mamãe sentava na frente do espelho, aplicando maquiagem sobre eles, camada após camada, até desaparecerem. O que aconteceu, mamãe? Nada, bebê. Mamãe apenas bateu na porta. Que boba eu sou. Mas Lily sabia. Mesmo aos 3 anos de idade, ela sabia que portas não deixavam marcas em forma de dedos. Ela se lembrou do sorriso de mamãe também. O jeito que nunca chegava aos seus olhos, mesmo quando ela ria. O jeito que ela colocava Lily na cama à noite e sussurrava: "Tudo vai ficar bem, querida." Enquanto seus próprios olhos estavam vermelhos e inchados, mamãe sempre sorria. Sempre. Mesmo quando o mundo estava desmoronando. Mas hoje à noite, mamãe não estava sorrindo. Hoje à noite, mamãe estava quebrada. Lily ouviu a ligação telefônica. Ela não entendia todas as palavras, mas entendia o suficiente. Entrevista. Doente. Por favor, não. E então o choro começou. Lily observou sua mãe agarrar a pasta vermelha, a que ela chamava de portfólio, a que ela havia estado trabalhando por meses. Ela observou sua mãe sussurrar algo sobre precisar disso, sobre Lily precisar disso. Para mim, Lily percebeu: mamãe precisa deste emprego para mim. O pensamento se assentou em seu pequeno coração como uma pedra. Mamãe havia desistido de tudo por ela. Comida, calor, sono e agora isso. Lily não podia deixar isso acontecer. Ela esperou. Minutos rastejaram como horas. Finalmente, a respiração de mamãe mudou mais lenta, mais profunda. A exaustão havia vencido. Lily se moveu cuidadosamente, silenciosamente. Ela empurrou a jaqueta para o lado e sentou-se. Mamãe estava debruçada sobre o volante, a pasta segurada frouxamente em seus dedos. Lily estendeu a mão e gentilmente, tão gentilmente,
A puxou livre. Era pesado, muito mais pesado do que ela esperava, mas ela o segurou firme. Em seguida, ela encontrou a bolsa de mamãe. Dentro, seus dedos se fecharam em torno de um punhado de moedas. Ela não sabia se era o suficiente, mas teria que ser. No canto do banco de trás, dobrado cuidadosamente em um saco plástico, estava seu vestido rosa. O com a gola branca, o que mamãe havia encontrado no brechó 3 semanas atrás. Para ocasiões especiais, mamãe havia dito sorrindo. Isso era especial. Lily se trocou rapidamente, dedos desajeitados com os botões. Então ela encontrou um lápis na bolsa de mamãe e arrancou um canto de um recibo antigo. Ela escreveu lentamente, cuidadosamente, língua espetando para fora em concentração. Fui ajudar. Volto logo. Amor, Lily. Ela colocou a nota no painel onde mamãe a veria. Então ela olhou para sua mãe uma última vez, rosto pálido, lábios rachados, olheiras sob os olhos fechados. Tão cansada, tão doente, tão sozinha. Lily se inclinou e pressionou um minúsculo beijo na testa ardente de sua mãe. Vou consertar, mamãe. Ela sussurrou. Eu prometo. Ela abriu a porta do carro e pisou na fria manhã de Chicago. A cidade era grande e assustadora, mas Lily Carter era filha de sua mãe, e sua mãe a havia ensinado que o amor podia consertar qualquer coisa. O mundo lá fora era um monstro. Chicago, às 7h da manhã, rugia com vida. Irritada, impaciente, avassaladora. Carros passavam correndo como feras rosnando, seus faróis cortando a névoa matinal cinzenta. Ônibus retumbavam, buzinas gritavam. A cidade respirava fumaça e barulho. Lily caminhou. A pasta pressionava contra seu peito como armadura. Seu vestido rosa tremulava no vento gelado, e arrepios cobriam seus braços nus. Ela deveria ter usado um suéter, mas não havia tempo para pensar nisso agora. Continue andando. Encontre o ônibus. Adultos passavam por ela na calçada. Homens de terno, mulheres de salto. Todos correndo, correndo, sempre correndo. Ninguém olhou para baixo. Ninguém notou a garotinha andando sozinha entre eles. Lily não se importou. Ela estava acostumada a ser invisível. O ponto de ônibus apareceu depois de 2 quarteirões. Uma placa azul com o número 7 branco, assim como a nota de mamãe dizia. Ela esperou. Quando o ônibus finalmente gemeu até parar e as portas sibilaram abertas, Lily subiu a bordo. Os degraus eram altos. Ela teve que usar as 2 mãos, uma ainda agarrando a pasta. O motorista era um homem mais velho com cabelo prateado e olhos cansados. Harold, sua etiqueta de nome, lia. Ele olhou para ela com surpresa. Bem, olá. Sua voz era rascante, mas não rude. Para onde você está indo, querida? Onde está a sua mamãe? Lily ficou em pé, tão alta quanto uma criança de 5 anos podia ficar. Russo Holdings, ela disse claramente. É muito importante. As sobrancelhas de Harold se levantaram. Isso é o centro, querida. Você tem certeza de que deve ir sozinha? Lily pensou em sua mãe. As lágrimas, as orações sussurradas, o jeito que ela segurava daquela pasta como se fosse a última esperança no mundo. Minha mamãe precisa que eu seja corajosa hoje. Harold olhou para ela. Algo mudou em seu rosto. Confusão dando lugar a algo mais suave. Talvez ele tenha visto a determinação em seus olhos. Talvez ele tenha se lembrado de ser jovem e desesperado uma vez. Ele assentiu lentamente. Tudo bem, mocinha, sente-se firme. Lily deixou cair suas moedas na fenda e encontrou um assento perto da janela. 40 minutos. O ônibus rastejou por ruas que ela nunca havia visto. Prédios cresceram mais altos. As pessoas ficaram mais chiques. Tudo se tornou mais brilhante, mais frio, mais intimidante. Então ela ouviu. Russo Holdings. O prédio se ergueu do chão como um gigante feito de vidro preto e aço. Parecia tocar as nuvens, bloqueando o pálido sol da manhã. Sem calor, sem boas-vindas. Apenas bordas afiadas e janelas escuras que não refletiam nada de volta.
Parecia o tipo de lugar que engolia pessoas inteiras. Última parada centro, Harold anunciou. Ele captou o olho de Lily no espelho enquanto ela se levantava. Boa sorte, mocinha. O que quer que você esteja fazendo, espero que dê certo. Obrigada, Lily sussurrou. Ela desceu do ônibus e ficou na calçada, pescoço esticado para trás, olhando para a torre. Seu coração batia forte, suas mãos tremiam. Ela tinha 5 anos. Ela estava apavorada, mas ela caminhou por aquelas portas giratórias de qualquer maneira, porque é isso que pessoas corajosas fazem. O comboio de SUVs pretos cortou o tráfego da manhã como tubarões pela água. Dominic sentou no banco de trás do veículo principal, sua mandíbula apertada, seus olhos fixos na garotinha ao lado dele. Lily estava ajoelhada no assento de couro, nariz pressionado contra a janela fumê, observando por marcos familiares. Ali ela apontou subitamente. Esse é o estacionamento perto da placa azul. O motorista virou sem esperar por ordens. Todos eles sabiam melhor do que hesitar quando o chefe estava em uma missão, mesmo uma missão que ninguém entendia. Os SUVs pararam na beira de um estacionamento público em ruínas. Grafite cobria as paredes, lixo espalhava-se pelo chão, o tipo de lugar que as pessoas de Dominic evitavam, a menos que estivessem se desfazendo de problemas. Ele saiu. Marcos e 2 guardas o seguiram. Lily já estava correndo. Mamãe, eu trouxe ajuda. Suas pequenas pernas a levaram em direção ao canto mais distante do estacionamento, onde um Ford Taurus enferrujado estava sozinho nas sombras. Dominic caminhou atrás dela, seus sapatos polidos rangendo em cacos de vidro. Então, ele o viu claramente. O carro não estava apenas estacionado aqui. Alguém estava morando nele. Toalhas cobriam as janelas para a privacidade. A pintura estava descascando em longas tiras. Uma lanterna traseira estava quebrada, segurada com fita. E dentro, Lily puxou a porta do passageiro para abrir. Mamãe, acorde. Eu o encontrei. Eu encontrei o Sr. Russo. Dominic alcançou o carro e olhou para dentro. Seu sangue virou gelo. Uma mulher jazia enrolada no banco do motorista inconsciente, ou quase isso. Seu rosto estava palidamente fantasmagórico, úmido com suor de febre. Seus lábios estavam rachados e secos. Olheiras esculpiam buracos sob seus olhos fechados. Ela parecia a morte esperando para acontecer. Mas não era apenas sua condição que o parou. Era tudo o resto. Um saco plástico no chão continha 2 pequenas caixas de leite do tipo barato, destinado a crianças. Uma manga de biscoitos pela metade estava no painel, cuidadosamente racionada. Um cobertor fino rasgado nas bordas estava jogado sobre o banco de trás. E ali, enfiado sob o limpador de para-brisa por dentro, estava um pedaço de papel com caligrafia infantil. Fui ajudar. Volto logo, amor. Lily Dominic olhou para aquela nota. Era assim que eles viviam. Uma mãe e sua filha de 5 anos em um carro com biscoitos e leite em um cobertor rasgado, enquanto o resto do mundo passava sem ver. A mulher se mexeu. Seus olhos se abriram verdes como os de sua filha. E por um momento eles estavam desfocados, confusos. Então ela ouviu. O terror inundou seu rosto. Ela se arrastou para trás, pressionando-se contra a porta, braços levantados como se esperando um golpe. Não, por favor, não, mamãe. Está tudo bem. Lily agarrou a mão de sua mãe. Ele é legal. Ele vai nos ajudar. Mas a mulher continuou olhando para Dominic com os olhos de alguém que havia parado de acreditar em ajuda há muito tempo. Algo se contorceu em seu peito. Fúria quente, afiada. Não nela, no mundo. Dominic Russo havia visto muitas coisas terríveis em sua vida. Ele havia ordenado a morte de homens. Ele havia assistido inimigos implorarem. Ele havia construído seu império sobre medo e sangue e ossos quebrados. Mas isso, uma mãe muito doente para ficar de pé. Uma criança sem nada para comer. Ambos invisíveis para uma cidade de milhões.
Esta era um tipo diferente de crueldade. O tipo que o fazia querer queimar tudo. Chefe, Marcos apareceu em seu ombro, voz baixa. Ela precisa de um hospital agora. Dominic não hesitou. Ligue para o Dr. Reeves, a ala particular. Diga a ele que estou vindo pessoalmente. Ele estendeu a mão para dentro do carro e levantou a mulher em seus braços. Ela pesava quase nada. Ossos e febre e exaustão. Ela tentou protestar, tentou empurrá-lo para longe, mas ela estava muito fraca. Lily, ele disse baixinho, fique perto de mim. A garotinha agarrou-se ao seu casaco e não soltou. Dominic Russo havia construído um império sobre medo e sangue. Mas enquanto ele carregava esta estranha quebrada em direção ao seu carro, sua filha agarrada ao seu lado, ele sentiu algo rachar dentro de seu peito, algo que ele pensou ter morrido 6 anos atrás. A ala VIP do Chicago Metropolitan ficava a um mundo de distância das salas de emergência, onde pessoas comuns esperavam por horas. Aqui, não havia corredores lotados, sem luzes piscando, sem enfermeiras sobrecarregadas. Apenas eficiência silenciosa, paredes brancas imaculadas, e médicos que vinham correndo no momento em que Dominic Russo passava pelas portas. Helena foi levada às pressas para uma suíte particular em segundos. A equipe médica a rodeou, verificando os sinais vitais, inserindo IVs, falando em vozes urgentes e abafadas. Dominic estava no canto, braços cruzados, observando. Dr. Reeves emergiu 20 minutos depois, seu rosto sombrio. Pneumonia grave, desidratação avançada, desnutrição significativa. Ele olhou para seu prontuário. Mais 12 horas sem tratamento. E ela poderia não ter conseguido. Há quanto tempo ela tem vivido assim? Dominic não respondeu. Ele não sabia. Ela precisará de pelo menos 3 dias de cuidados intensivos. Dr. Reeves continuou. Fluidos de antibióticos, suporte nutricional. Mas ela deve se recuperar completamente. Deve. A palavra pairou no ar como uma ameaça. Depois que o médico saiu, o silêncio preencheu a sala. Helena jazia imóvel na cama do hospital, conectada a máquinas que apitavam suavemente. A cor já estava voltando às suas bochechas, mas ela parecia frágil, quebrada. Lily sentou-se em uma cadeira perto da janela. Seus pés balançavam bem acima do chão. A pasta vermelha repousava em seu colo, ainda agarrada firmemente, como se ela tivesse esquecido que ela estava segurando. Ela não havia falado desde que chegaram. Dominic a observou. Esta garotinha minúscula que havia cruzado uma cidade inteira sozinha, que havia entrado em seu prédio sem medo, que havia olhado para um monstro e visto alguém que podia ajudar. Que tipo de criança faz isso? O tipo que não tinha outra escolha. Mamãe vai ficar bem. A pequena voz quebrou o silêncio. Lily estava olhando para ele agora, olhos verdes arregalados e buscando. Dominic se moveu sem pensar. Ele cruzou a sala e se agachou na frente dela, trazendo-se ao nível dela. Os médicos aqui são muito bons, ele disse baixinho. Sua mamãe vai ficar bem. Lily estudou seu rosto, procurando mentiras, procurando a verdade. Promessa. A palavra o atingiu como uma bala. Dominic Russo não fazia promessas. Promessas eram fraquezas, vulnerabilidades. Ele havia aprendido há muito tempo que a única pessoa em quem ele podia confiar era ele mesmo. Mas aqueles olhos verdes o olhavam com absoluta confiança. O tipo de confiança que ele não via em 6 anos. Eu prometo. Lily assentiu lentamente, satisfeita. Então seu estômago roncou. Ela olhou para baixo, envergonhada. Estou com fome. Dominic piscou. Ele se virou para Marcos, que estava de guarda perto da porta. Pela primeira vez, o executor endurecido parecia completamente fora de sua profundidade. Vou pegar algo, Marcos disse, desaparecendo rapidamente. Ele retornou com sorvete de chocolate nuggets de frango, suco de maçã
e um ursinho de pelúcia que ele aparentemente havia intimidado alguém a encontrar. Lily comeu ansiosamente seu medo anterior esquecido. E enquanto ela comia, ela falou sobre o jardim de infância que ela frequentava antes de eles perderem seu apartamento. Sobre o gato laranja que vivia perto do estacionamento. Sobre como a mamãe contava a ela histórias para dormir todas as noites, mesmo quando eles estavam dormindo no carro. Mamãe faz todas as vozes, Lily disse, chocolate manchado em seu queixo. Ela é realmente boa na voz de dragão. Dominic ouviu. Pela primeira vez em 6 anos, ele ouviu alguém sem calcular ângulos, sem procurar por fraquezas, sem planejar seu próximo movimento. Ela falou. Ele ouviu e em algum lugar entre o gelo em torno de seu coração, começou a derreter. Luz branca. Essa foi a primeira coisa que Helena viu quando seus olhos se abriram. Luz branca cegante, estéril, desconhecida. Sua cabeça latejava. Sua garganta queimava. Seu corpo inteiro parecia ter sido preenchido com areia e deixado ao sol para assar. Onde estou? Ela piscou tentando focar. Um teto, azulejos, o suave bip de máquinas. Hospital. A percepção a atingiu como uma onda. Hospital. Ela estava em um hospital. Mas como? A última coisa que ela se lembrava era o carro, a ligação telefônica, chorando na escuridão enquanto Lily dormia no banco de trás. Lily. O sangue de Helena virou gelo. Onde está Lily? Ela sentou-se ereta, ignorando o grito de protesto de seus músculos. Seus olhos varreram o quarto freneticamente. Paredes brancas, móveis caros, flores na mesa, mas nenhuma garotinha em um vestido rosa. Nenhuma Lily. Lily. Helena jogou as cobertas e balançou suas pernas para fora da cama. O Ival puxou seu braço. Ela não se importou. Ela o agarrou, pronta para arrancá-lo. Mamãe, a voz veio de trás dela, pequena, brilhante, viva. Helena girou. Lily estava correndo em direção a ela de uma cadeira no canto. Cachos dourados pulando, rosto dividido no maior sorriso que Helena já havia visto. Mamãe, você está acordada. Helena pegou sua filha no meio do salto e a puxou para a cama, esmagando-a contra seu peito. Lágrimas escorriam por seu rosto quentes, incontroláveis, imparáveis. Lily. Oh, Deus. Lily. Ela passou as mãos pelo cabelo de sua filha, seu rosto, seus braços verificando, contando os dedos, procurando por hematomas, por arranhões, por qualquer sinal de que algo havia acontecido enquanto ela estava inconsciente. Você está bem? Você está machucada? O que aconteceu? Como nós... Estou bem, mamãe. Lily riu, se contorcendo em seu aperto. Os médicos te consertaram e o Sr. Dominic ajudou. Helena congelou. Sr. Dominic. Lentamente ela levantou seu olhar. Um homem estava perto da janela. Alto, cabelo escuro penteado para trás. Olhos cinzentos que a observavam com uma expressão que ela não conseguia ler. Uma leve cicatriz cortava sua sobrancelha esquerda. O coração de Helena parou. Ela conhecia aquele rosto. Ela o havia estudado por meses. Cada fotografia, cada imagem de vigilância, cada página do dossiê do FBI que estava em uma gaveta trancada em sua mente. Dominic Russo, o homem mais perigoso de Chicago, o homem que ela havia sido enviada para destruir, e ele estava em seu quarto de hospital, observando-a segurar sua filha. O terror arranhou sua garganta. Sua missão, sua cobertura, tudo pelo que ela havia trabalhado. Se ele soubesse, se ele sequer suspeitasse, quem é você? As palavras saíram duras, defensivas. O que você quer? Dominic não estremeceu. Sua filha veio ao meu escritório esta manhã. Sua voz era calma, medida. Ela queria fazer uma entrevista para um emprego em seu nome. O cérebro de Helena entrou em curto-circuito. Ela se virou para Lily, o horror se espalhando por seu rosto. Lily, você fez o quê? Lily piscou, confusa pelo tom de sua mãe. Eu mostrei a ele seus papéis, mamãe. A pasta vermelha.
Você estava muito doente, então eu fui em vez disso. Ela sorriu orgulhosamente. Ele é legal. Ele me comprou sorvete. Helena olhou para sua filha, depois para Dominic, depois de volta para sua filha. Ela não sabia se devia chorar ou gritar ou rir ou castigar Lily pelo resto de sua vida natural. Ela é corajosa. A voz de Dominic cortou sua espiral. Ela olhou para cima para encontrá-lo observando Lily com algo estranho em seus olhos. Algo quase suave. Imprudente, ele acrescentou, mas corajosa. Eu posso ver de onde ela tira isso. A boca de Helena se abriu, fechou. Nenhuma palavra veio. Isso não era para acontecer. Limpa a garganta. Ele não era para ser gentil. Ele não era para olhar para sua filha com calor. Ele era para ser um monstro. Mas monstros não compravam sorvete para garotinhas assustadas. Monstros não ficavam quietos em quartos de hospital, esperando que mães doentes acordassem. Helena olhou para o homem que deveria ter sido seu alvo. E por um momento aterrorizante, ela viu não um monstro, mas alguém que havia segurado a mão de sua filha quando ela não podia. A mente de Helena disparou. Mantenha a calma. Não mostre medo. Tire-o daqui. Ela se forçou a respirar, a pensar. Ela era FBI, ou pelo menos ela havia sido treinada por eles. Ela sabia como sobreviver a situações perigosas. Ela sabia como mentir. Mas ela nunca havia mentido enquanto sua filha de 5 anos sentava a 3 pés de distância, feliz, brincando com um ursinho de pelúcia. Obrigada, Helena disse cuidadosamente, sua voz mais firme do que ela sentia. Por nos ajudar, mas estaremos bem agora. Você pode ir. Dominic não se moveu. Seus olhos cinzentos a estudaram com uma intensidade que a fez arrepiar a pele, como se ele pudesse ver através de suas paredes, através de suas mentiras, através de tudo. Você estava morando em um carro. Não era uma pergunta. Você tem pneumonia, ele continuou. Você não tem dinheiro, não tem família, ninguém procurando por você. Ele pausou. Estou errado? Helena não disse nada. Seu silêncio foi resposta suficiente. Dominic deu um passo mais perto. Não ameaçador, apenas presente, inevitável. Sua filha cruzou uma cidade inteira sozinha esta manhã. Ela entrou em um prédio cheio de homens perigosos. Ela me encontrou a mim e me pediu para te dar um emprego. Sua voz baixou. Você tem alguma ideia de quão insano isso é? A garganta de Helena apertou. Ela tem 5. Ela sussurrou. Ela não entende o que ela fez. Não. Dominic balançou a cabeça lentamente. Ela entende perfeitamente. Ela entende que sua mãe está doente, que sua mãe precisa de ajuda, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir isso. As palavras caíram como pedras no peito de Helena. Ela olhou para Lily, que estava fazendo o ursinho de pelúcia dançar no peitoril da janela, completamente alheia ao peso da conversa acontecendo do outro lado da sala. Minha bebê, minha corajosa, imprudente, impossível bebê. A maioria dos adultos não tem esse tipo de coragem, Dominic disse baixinho. Sua filha tem. Isso significa algo. Ele estendeu a mão para dentro de sua jaqueta e puxou um cartão de visitas. Cor creme, caro. Ele o colocou sobre a mesa ao lado de sua cama. Quando você se recuperar, venha ao meu escritório. A entrevista ainda está na mesa. Helena olhou para o cartão como se ele pudesse mordê-la. Por quê? A pergunta escapou antes que ela pudesse pará-la. Por que você faria isso? Dominic se virou para a janela em direção a Lily. A garotinha havia abandonado o ursinho de pelúcia e agora estava pressionando o nariz contra o vidro, observando pombos na beirada do lado de fora. A luz do sol pegou seus cachos dourados, fazendo-os brilhar. Algo mudou no rosto de Dominic. Algo doloroso. Algo antigo porque sua filha me lembra alguém que perdi. Sua voz estava mal acima de um sussurro.
E eu não acredito em coincidências. Antes que Helena pudesse responder, ele caminhou em direção à porta. Ele pausou no limiar, sem se virar. A conta do hospital está paga. Toda ela. Não discuta. Então ele se foi. Helena sentou-se, congelada no silêncio que ele deixou para trás. Seus olhos caíram sobre o cartão de visitas na mesa. Dominic Russo, CEO. Russo Holdings, o homem que ela havia sido enviada para infiltrar, o homem que ela deveria trair, o alvo cuja destruição era para comprar sua liberdade. Ele acabara de salvar sua vida. Ele acabara de oferecer a ela uma segunda chance. E Helena não tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer com isso. 3 dias depois, Helena estava em frente a Russo Holdings novamente. Desta vez, ela passou pelas portas da frente como todo mundo. Sem febre, sem desespero, sem garotinha carregando uma pasta maior que ela mesma. Apenas uma mulher em um terno de segunda mão, prestes a vender sua alma. Lily estava em uma creche do outro lado da cidade, uma instalação particular que Dominic havia arranjado e pago sem perguntar. Helena havia tentado recusar. A recepcionista a havia informado educadamente que as decisões do Sr. Russo não eram negociáveis. Então, aqui estava ela. O elevador subiu 40 andares em silêncio. Helena observou os números subirem e tentou estabilizar sua respiração. Você treinou para isso 6 meses de preparação. Você conhece sua cobertura por dentro e por fora. Apenas siga o roteiro. As portas se abriram. O escritório de Dominic era exatamente o que ela esperava e nada parecido com isso. Janelas massivas escuras do chão ao teto, que davam para a cidade inteira como um rei inspecionando seu reino. Os móveis eram mínimos, mas caros couro preto, madeira polida, bordas afiadas, sem fotos de família, sem toques pessoais, apenas poder, concentrado e controlado. Dominic sentou-se atrás de uma mesa de mogno, revisando documentos. Ele olhou para cima quando ela entrou, mas não se levantou. Senhorita Carter, por favor, sente-se. Helena se sentou na cadeira em frente a ele. O couro estava frio contra suas costas. A entrevista começou. Ele perguntou sobre suas qualificações, sua experiência, seu conhecimento de sistemas financeiros, software de contabilidade, gestão corporativa, perguntas padrão com respostas padrão. Helena respondeu perfeitamente, cada resposta ensaiada, cada detalhe memorizado. 6 meses de preparação do FBI haviam transformado na candidata ideal, educada, competente e desesperada o suficiente para ser leal. Dominic ouviu sem expressão. Seus olhos cinzentos não revelavam nada. Então ele fechou seu arquivo. Seu currículo é impressionante, senhorita Carter. Helena sentiu um vislumbre de esperança. Então por que uma mulher com suas qualificações estava morando em um carro com sua filha? A esperança morreu. Ela havia se preparado para esta pergunta. Ela tinha um roteiro, uma história cuidadosamente elaborada sobre má sorte e dificuldade econômica. Vaga o suficiente para ser crível, limpa o suficiente para evitar perguntas de acompanhamento. Mas sentada em frente a ele agora, observando aqueles olhos que pareciam ver tudo, Helena se viu dizendo algo mais. A verdade, ou pelo menos parte dela. Meu ex-marido era um policial. Sua voz saiu mais baixa do que ela pretendia. Ele também era um viciado, um jogador, e ele gostava de usar seus punhos quando as coisas não saíam do seu jeito. Ela pausou. Dominic não disse nada quando eu finalmente tive a coragem de sair. Ele já havia esvaziado nossas economias, estourado cartões de crédito em meu nome, me deixou com nada além de dívidas e uma filha que precisava de cuidados médicos que eu não podia pagar. Suas mãos tremeram ligeiramente. Ela as dobrou em seu colo. Ele morreu há 2 anos, mas as contas não morreram com ele. Perdi meu apartamento, perdi meu emprego, perdi tudo, exceto Lily. Ela encontrou seu olhar,
Cometi erros, Sr. Russo, mas nunca parei de tentar dar uma vida melhor à minha filha. Silêncio. Dominic a estudou por um longo momento. Sua expressão era ilegível, mas algo brilhou por trás de seus olhos. Reconhecimento, talvez, ou compreensão. Helena se sentiu exposta, nua, como se ele pudesse ver além de suas palavras os segredos que ela ainda estava escondendo. Ele sabe. Ele tem que saber. Ninguém olha para as pessoas assim, a menos que saiba. Mas quando ele finalmente falou, sua voz era calma. Você está contratada. Comece segunda-feira. Helena piscou. Assim mesmo, Dominic se recostou em sua cadeira. Sua filha pegou um ônibus por Chicago, entrou no meu prédio e pediu a um estranho para salvar sua mãe. Um fantasma de algo, não exatamente um sorriso, cruzou seu rosto. O mínimo que posso fazer é te dar uma chance. Ele se levantou, sinalizando que a entrevista havia terminado. Marcos a acompanhará. Recursos humanos entrarão em contato com os detalhes. Helena se levantou com pernas instáveis. Ela chegou à porta antes que sua voz aparasse. Senhorita Carter, ela se virou. Não me faça arrepender disso. Soou como um aviso, mas seus olhos disseram algo mais. Não se faça arrepender disso. Helena saiu daquele escritório com um emprego, uma tábua de salvação e um segredo terrível queimando em seu peito. Ela estava dentro. A missão estava ativa, mas pela primeira vez ela não tinha certeza se queria completá-la. 2 semanas. Em 2 semanas, o mundo de Helena Carter havia se transformado além do reconhecimento. O apartamento era pequeno, apenas um quarto, uma cozinha minúscula, um banheiro com uma porta que realmente trancava. Mas era limpo, seguro, quente e tinha uma janela que dava para um parque onde crianças brincavam todas as tardes. Lily havia reivindicado aquela janela imediatamente. Ela sentava lá por horas observando as outras crianças nos balanços e escorregadores, seu nariz pressionado contra o vidro. Mas agora ela não apenas observava. Agora ela brincava com eles. O jardim de infância havia começado 3 dias depois que eles se mudaram. Outro arranjo feito por Dominic. Embora Helena tivesse insistido em pagá-lo de volta eventualmente, ele não havia dito nada. Apenas assentiu uma vez e foi embora. Lily tinha amigos agora, amigos de verdade. Uma menina chamada Maya que compartilhava seus lápis de cor. Um menino chamado Theo que a fazia rir durante o lanche. Ela voltava para casa todos os dias com histórias, com desenhos, com uma luz em seus olhos que Helena não via há meses. E pela primeira vez em seus 5 anos de vida, Lily tinha sua própria cama. Helena havia chorado na primeira noite que colocou sua filha nela silenciosamente, depois que Lily adormeceu. Lágrimas de alegria, lágrimas de culpa. Ela não tinha mais certeza de qual. O trabalho na Russo Holdings era tudo para o qual ela havia treinado. Números, planilhas, relatórios financeiros. Helena processava transações, equilibrava contas, rastreava o fluxo de dinheiro através de dezenas de empresas subsidiárias. Na superfície, era um trabalho corporativo comum, investimentos imobiliários, cadeias de restaurantes, negócios de importação. Mas por baixo, Helena via os padrões. As empresas de fachada, as contas offshore, os pagamentos que não batiam bem. Era isso que o FBI queria. Era essa a evidência que eles precisavam para derrubar Dominic Russo. Ela fotografava documentos quando ninguém estava olhando, fazia cópias de arquivos, enviava relatórios criptografados ao agente Reed a cada 3 dias. Mas quanto mais ela cavava, mais confusa ela ficava. Porque Dominic Russo não era o que ela esperava. Ela encontrou registros de doações anônimas para o Hospital Infantil de Chicago, milhões de dólares ao longo de 6 anos. Ela ouviu sussurros sobre lojistas no bairro que nunca pagaram dinheiro de proteção porque Dominic os considerava civis. Ela viu a maneira como seus homens tratavam as mulheres com respeito. Como eles se afastavam para idosos na rua. Uma tarde, Marcos a encontrou estudando um relatório financeiro na sala de descanso.
Você está se perguntando sobre o chefe, ele disse. Não uma pergunta. Helena olhou para cima. Ele não é o que eu esperava. Marcos serviu-se café. Seu rosto era ilegível, mas sua voz era firme. Chefe tem regras, regras estritas. Ele tomou um gole. Sem drogas, sem tráfico humano, sem machucar civis nunca. Alguém quebra essas regras? Ele encolheu os ombros. Eles desaparecem. Por quê? Marcos olhou para o escritório de Dominique, 40 andares acima deles. Porque ele se lembra como é perder pessoas que você ama. E ele decidiu há muito tempo que algumas linhas nunca deveriam ser cruzadas, nem mesmo por poder. Ele se afastou, deixando Helena sozinha com seus pensamentos. Ela olhou para o relatório em suas mãos. Nomes, números, evidências o suficiente para destruir um homem que havia salvado sua vida, que havia dado um lar à sua filha, que tinha regras quando o resto de seu mundo não tinha nenhuma. Ela havia esperado um monstro. O que ela encontrou foi algo muito mais perigoso, um homem com princípios, e isso tornava tudo muito mais difícil. O sol da tarde inclinava-se pelas janelas do escritório de Dominique, lançando longas sombras sobre a mesa de mogno. Ele estava revisando contratos quando a porta se abriu. Sr. Dominic Lilly veio voando para a sala como um pequeno tornado. Cachos dourados pulando, rosto radiante. Atrás dela, Grace, a recepcionista, tropeçou para dentro, rosto pálido de pânico. Senhor Russo, sinto muito. Ela simplesmente passou correndo por mim. Tentei impedi-la, mas Dominic levantou uma mão. Grace caiu em silêncio. Ele olhou para Lily, que já havia se sentido em casa, girando lentamente em sua cadeira de couro como se fosse um carrossel. Mamãe disse que eu poderia vir dizer oi depois da escola. Ela anunciou alegremente. Então aqui estou. Oi! Apesar de si mesmo, Dominic sentiu o canto de sua boca tremer. Grace, está tudo bem, feche a porta. A recepcionista recuou rapidamente, claramente aliviada por escapar com seu emprego intacto. Lily já havia abandonado a cadeira e estava explorando o escritório com curiosidade ilimitada. Ela tocou o globo em seu suporte, examinou a pintura na parede, pressionou o nariz contra a janela para olhar a cidade abaixo. Então ela parou. O que é aquilo? Ela estava apontando para a estante. O Chaika tem. Para o conjunto de xadrez, o sangue de Dominic virou gelo. O tabuleiro era feito de mármore preto e branco, incrustado com madrepérola. As peças eram esculpidas à mão elegantes cavaleiros, delicados peões, uma rainha que parecia brilhar na luz da tarde. Ele não o havia tocado em 6 anos. Havia pertencido à sua filha, sua Lily. Ela havia implorado a ele para ensiná-la a jogar. 4 anos de idade, muito jovem para entender as regras, mas tão ansiosa para aprender. Eles haviam acabado de começar. Ela podia nomear as peças, mover os peões quando a bomba de carro a levou embora. O conjunto havia ficado naquela prateleira desde então, intocado imóvel. Um santuário para tudo o que ele havia perdido. Sr. Dominic, ele piscou. A garotinha na frente dele inclinou a cabeça esperando. Você pode me ensinar? As palavras o atingiram como um golpe físico. Não, a resposta surgiu automaticamente. Não, eu não posso, eu não vou. É demais. Mas então ela olhou para ele. Aqueles olhos verdes tão diferentes dos olhos castanhos de sua filha. Ainda assim, de alguma forma, tão confiantes, tão inocentes. Por favor, Lily acrescentou. Eu serei muito cuidadosa. Eu prometo. Dominic sentiu algo rachar dentro dele. Ele caminhou até a prateleira. Suas mãos tremeram enquanto ele levantava o conjunto de xadrez, a primeira vez que ele o havia tocado desde que Sofia e Lily morreram. Ele o colocou no chão. Então, lentamente, ele se abaixou para sentar em frente a ele. Lily imediatamente se sentou em frente a ele, pernas cruzadas, rosto ansioso. Ok, Dominic disse baixinho. Este é o rei. Ele é a peça mais importante, mas ele não é muito forte. Ele só pode mover uma casa por vez.
Isso é bobo, Lily disse. Se ele é tão importante, por que ele não é mais forte? Porque às vezes ser importante e ser forte não são a mesma coisa. Ele pegou outra peça. Esta é a rainha. Ela é a peça mais poderosa no tabuleiro. Ela pode se mover para qualquer lugar. Os olhos de Lily se arregalaram. Eu gosto dela. A maioria das pessoas sim. Um fantasma de um sorriso. E estas, ele gesticulou para as menores peças. Estes são os peões, pequenos fracos. Todos os subestimam. Como eu? A pergunta o pegou de surpresa. Sim, ele disse lentamente, como você. Mas aqui está o segredo. Se um peão é corajoso o suficiente para alcançar o outro lado do tabuleiro, ele pode se tornar uma rainha. Lily ofegou. Sério? Sério? Ela bateu palmas de alegria e imediatamente começou a fazer perguntas. 100 perguntas sobre cada peça, cada regra, cada movimento possível. E enquanto ela falava, enquanto ela ria, Dominic se sentiu caindo para trás no tempo. Outra garotinha, mesmo cabelo dourado, mesma curiosidade, mesma alegria. Papai, por que o cavalinho pula assim? É chamado de cavalo, querida. Mas parece um cavalinho. Lágrimas queimaram atrás de seus olhos. Ele não as deixou cair. Por uma hora, Dominic Russo esqueceu quem ele era. Ele era apenas um homem ensinando uma garotinha a jogar xadrez. E quando ela riu, aquela risada pura, inocente, algo dentro dele quebrou e curou ao mesmo tempo. Helena chegou ao 40º andar, esperando encontrar Lily e esperando na área de recepção. Em vez disso, Grace apontou silenciosamente para o escritório de Dominic. O coração de Helena apertou. Ela correu para a porta, já imaginando o pior Lily quebrando algo caro. Lily dizendo algo que não deveria. Lily acidentalmente ofendendo o homem mais perigoso de Chicago. Mas quando ela chegou à soleira, ela parou. Através do vidro, ela podia vê-los. Dominic Russo, o homem cujo nome fazia homens adultos tremerem, estava sentado de pernas cruzadas no chão de seu escritório. Em frente a ele sentava-se Lily, igualmente de pernas cruzadas, igualmente séria, estudando um tabuleiro de xadrez entre eles. O cavalo se move em L, Dominic estava dizendo, sua voz paciente, gentil, 2 casas para um lado, depois uma casa para o lado. Veja. Lily enrugou seu rosto em concentração. Limpa a garganta. Assim. Quase. Tente de novo. Helena observou os pequenos dedos de sua filha agarrarem o cavalo esculpido e movê-lo cuidadosamente pelo tabuleiro. Errado de novo. Mas Dominic não suspirou. Não mostrou frustração. Ele simplesmente guiou a mão dela para a casa certa e explicou mais uma vez. Seu rosto estava diferente. As linhas duras haviam suavizado. O gelo em seus olhos havia derretido. Ele parecia quase pacífico, quase humano, quase como um pai. Helena recuou da porta lentamente. Seu peito se sentiu apertado. Sua mente disparou com perguntas que ela não estava pronta para responder. Naquela noite, depois que Lily havia sido colocada na cama e beijada de boa noite, Helena puxou o arquivo do FBI que ela mantinha escondido em sua mala. Ela o havia lido dezenas de vezes. Mas hoje à noite, ela virou para uma sessão que ela sempre havia pulado antes. O incidente Vulov 6 anos atrás. Seus olhos moveram-se pelas palavras lentamente. Sofia Russo, Ney Martinez, 32 anos, professora primária, sem conexões criminais. Lily Russo, 4 anos de idade, filha única. Veículo foi alvo da família criminosa Volkov em retaliação por disputas territoriais. Bomba de carro detonada às 8h47 da manhã, fora da residência da família. Dominic Russo estava presente a aproximadamente 15 pés do veículo quando ele explodiu. Ele testemunhou as mortes de sua esposa e filha. Equipes de recuperação relataram que ele teve que ser fisicamente contido de entrar nos destroços em chamas. Ambas as vítimas foram declaradas mortas no local. As mãos de Helena começaram a tremer. Ela leu os nomes novamente.
Lily Russo, 4 anos de idade. Ela olhou para o quarto onde sua própria Lily dormia pacificamente. Cabelo dourado espalhado pelo travesseiro. Rosto angelical. 4 anos de idade quando Helena começou a correr. 5 anos de idade agora. Sua filha se chamava Lily também. Mesma idade, mesmo cabelo loiro. Meu Deus, quando ele olha para minha filha, quem ele vê? O arquivo borrou na frente de seus olhos. Ela pensou sobre o homem no escritório hoje. A paciência, a dor, o jeito que ele olhava para sua filha como se ela fosse algo precioso e frágil e que valia a pena proteger. Ele perdeu tudo. Helena fechou os olhos e se fez a pergunta que ela estava evitando. Se alguém matasse Lily, o que eu me tornaria? Ela sabia a resposta. Ela queimaria o mundo. Ela se tornaria algo sombrio e terrível e irreconhecível. Ela destruiria qualquer um que tivesse olhado para sua filha errado, assim como ele havia feito. Helena fechou o arquivo. Suas mãos estavam tremendo. Ela havia vindo aqui para destruir um monstro. Mas monstros não ensinavam xadrez a garotinhas. Monstros não olhavam para crianças com tanta dor em seus olhos. A sala de conferências ficou em silêncio quando Dominic entrou. 8 homens sentaram-se ao redor da longa mesa. Seus tenentes, seus capitães, o círculo interno que mantinha seu império funcionando. Eles se endireitaram em seus assentos. Conversas morreram no meio da frase. Dominic tomou seu lugar à cabeceira da mesa. Marcos ficou atrás dele, braços cruzados. Relate, Dominic disse. Victor Castellano limpou a garganta. 45 anos de idade, cabelo prateado, terno caro. Ele estava com a organização há 15 anos. Leal, eficiente, ambicioso, segundo em comando de Dominic. O carregamento dos docas foi interceptado na terça-feira passada. Victor começou, deslizando uma pasta pela mesa. A polícia apareceu 20 minutos antes de nosso pessoal. Perdemos tudo. A mandíbula de Dominic apertou. Esse é o 3º incidente este mês. Má sorte, Victor disse suavemente. Lugar errado, hora errada. O negócio Martinez também falhou. Outro tenente acrescentou. Eles desistiram no último minuto. Disseram que ouviram rumores de que estávamos sendo observados. E o armazém em Lincoln Park. Marcos falou, sua voz baixa e perigosa. Federais o invadiram na mesma noite em que movemos o produto para lá. Como eles sabiam? Silêncio. Dominic olhou ao redor da mesa lentamente. Cada rosto, cada par de olhos procurando por culpa, procurando por medo. Alguém está falando. Marcos disse o que todos estavam pensando. Temos um vazamento. Victor inclinou-se para a frente, expressão preocupada. Poderia ser qualquer um. Novas contratações. Alguém com rancor. Talvez uma das gangues de rua foi pega e fez um acordo. Ou talvez, Dominic disse baixinho, é alguém mais próximo. A temperatura na sala caiu 10 graus. Victor não estremeceu. Seu rosto permaneceu perfeitamente composto. Eu pessoalmente supervisionarei a investigação, chefe. Nós encontraremos o rato. Dominic o estudou por um longo momento. Então assentiu. Faça isso. E Victor, ninguém está acima de suspeita. Ninguém. Entendido. A reunião terminou. Os tenentes saíram murmurando entre si. Victor foi o último a sair, pausando na porta para oferecer a Dominic um aceno tranquilizador. No momento em que estava sozinho no elevador, Victor puxou um telefone descartável. Ele discou um número de memória. Sou eu, ele disse, voz mal acima de um sussurro. Ele suspeita de algo. Precisamos nos mover mais rápido. Uma pausa. A voz do outro lado falou. Não, ainda não. Mas ele está ficando paranoico. Começou uma investigação interna. Os lábios de Victor se curvaram em um sorriso. Mas eu tenho uma ideia. Ele olhou para os números do elevador diminuindo. A mulher do FBI. Com a criança. Ela pode ser útil. Outra pausa. Sim, eu sei quem ela realmente é. Eu sabia desde o começo. Seu sorriso se alargou.
Reed pensa que ela é seu ativo, mas ela vai ser nossa. Nós a deixamos reunir as evidências. Deixamos ela se aproximar de Dominic. E quando a hora estiver certa, ele saiu do elevador, telefone pressionado contra sua orelha. Nós pegamos tudo. Ele encerrou a chamada e guardou o telefone de volta em seu bolso. No andar de cima, Dominic ainda estava sentado na sala de conferências, olhando para as cadeiras vazias ao seu redor. Algo estava errado. Ele podia sentir, cheirar, mas ele estava olhando na direção errada. O inimigo não estava fora das paredes. O inimigo estava sentado à sua mesa, sorrindo, esperando o momento perfeito para atacar. O vídeo estava granulado, mas claro o suficiente. Dominic o assistiu 3 vezes. 4. 5. Cada vez esperando que ele tivesse visto errado, cada vez sabendo que não. Helena Carter de pé na sala de registros financeiros sozinha. Depois do expediente, ela puxou um arquivo do armário, abriu-o, fotografou cada página com seu telefone, o colocou de volta, passou para o próximo arquivo. Repita. O carimbo de data hora lia 23:47. 3 dias atrás, Marcos estava ao lado dele em silêncio, esperando. As mãos de Dominic se fecharam em punhos na mesa. Algo queimava em seu peito, raiva quente, afiada, familiar, traição. Mas por baixo disso algo mais. Algo que parecia perigosamente como mágoa. Sinto muito, chefe Marcos disse baixinho. A câmera a pegou por acidente. Ela pensou que estava em um ponto cego. Dominic não disse nada. Ele havia confiado nela contra todo instinto, toda regra, toda lição que ele havia aprendido em 36 anos de sobrevivência. Ele havia confiado nela porque sua filha o lembrava de Lily, porque ela o olhava como se ele fosse humano. Porque ele havia querido acreditar. Tolo! Traga-a para mim, Dominic disse. Sua voz era gelo. Agora. 20 minutos depois, Helena entrou pela porta. Ela estava usando o mesmo terno que ela sempre usava para o trabalho, o de segunda mão. Cuidadosamente passado, seu cabelo estava preso, seu rosto estava calmo. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Feche a porta. Helena obedeceu. O clique da trava soou como um tiro. Dominic estava na janela, de costas para ela. A cidade se estendia abaixo, indiferente ao drama se desenrolando 40 andares acima. Na mesa entre eles jazia sua arma, preta, fria, esperando. Senhor Russo, você queria me ver? Ele não se virou. Há quanto tempo você trabalha para o FBI, senhorita Carter? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dominic se virou lentamente. O rosto de Helena havia ficado branco. Suas mãos tremiam ao lado dela, mas ela não correu, não implorou, nem tentou mentir. Sim, ela disse baixinho. Sou do FBI. Ou eu era. Era. Eles me recrutaram, me forçaram. Eu não tinha escolha. Dominic deu um passo mais perto. Seus olhos estavam imóveis. Então, você usou sua filha para se infiltrar na minha organização? Não. A palavra explodiu dela. Feroz, desesperada. Lily foi até você por conta própria. Eu nunca planejei isso. Eu nunca quis que ela estivesse envolvida. Sua voz falhou. Ela deveria ter ficado no carro. Eu nem sabia que ela tinha ido embora até que acordei no hospital. História conveniente. É a verdade. Dominic parou a 3 pés de distância. Perto o suficiente para ver o medo em seus olhos. Perto o suficiente para ver as lágrimas que ela estava lutando para conter. Você tem alguma ideia do que acontece com pessoas que me traem? Helena manteve seu olhar. Sua voz estava firme apesar do tremor em seu corpo. Sim, eu sei exatamente o que acontece. Eu li os arquivos. Então você sabe que eu deveria te matar agora mesmo. Sim. Ela não implorou, não pediu, apenas ficou ali aceitando o que viesse a seguir. Isso o enfureceu. Tudo sobre minha filha, Helena disse baixinho. Sobre meu passado, o abuso, o carro, o desespero. Tudo isso é real.
O FBI me encontrou em meu ponto mais baixo e não me deu escolha. Complete a missão ou perca tudo, incluindo Lily. E você espera que eu acredite nisso? Eu não espero nada. Ela olhou para a arma na mesa, depois de volta para ele. Mas antes de você puxar aquele gatilho, você deveria saber que parei de enviar relatórios há 2 semanas. Os olhos de Dominic se estreitaram. Eu não podia mais fazer isso. Ela sussurrou. Não depois de tudo que você fez por nós. Não depois de te ver ensinar minha filha a jogar xadrez. As palavras pairaram no ar entre eles. A arma estava na mesa como uma pergunta. Helena esperou pela resposta. Morte ou misericórdia? Ela não tinha ideia de qual Dominic Russo escolheria. Dominic ficou imóvel. A arma brilhou na mesa. Um alcance, um puxão. Isso era tudo o que seria preciso. As regras de seu mundo eram simples. Traição significava morte. Sem exceções, sem misericórdia. Ele havia construído seu império sobre esse princípio. Ele havia visto homens implorar, suplicar, oferecer tudo o que tinham e ainda colocar balas em seus crânios. Era assim que as coisas funcionavam, como elas tinham que funcionar. Então, por que ele não podia se mover? Ele olhou para Helena, realmente olhou para ela, não a agente do FBI, não a espiã, não a inimiga. Ele viu uma mulher que havia vivido em um carro com sua filha, que havia se privado de comida para que sua filha pudesse comer, que havia sido espancada, quebrada, abandonada, e ainda assim continuava lutando. Ele viu olhos que não estavam implorando por misericórdia. Eles estavam aceitando o que viesse, pronta para morrer se fosse isso o que fosse preciso, assim como Sofia. Sua esposa o havia olhado da mesma forma na noite antes de morrer. Não com medo, não implorando, apenas aceitando. O que quer que aconteça, Dominic? Eu sei quem você é. O homem com quem me casei, o pai que Lily ama. E então outra voz, menor, mais doce. Papai, você é a pessoa mais forte do mundo inteiro. Você protege a todos. Dominic fechou os olhos. O rosto de sua filha nadou diante dele. Cachos dourados, olhos castanhos, 4 anos de idade para sempre. Ele abriu os olhos e olhou para Helena novamente. O que exatamente o FBI te prometeu? A pergunta a surpreendeu. Ele podia ver isso no leve arregalar de seus olhos, na hesitação antes que ela falasse. Eles prometeram limpar minha dívida. 80 milhões em contas médicas de quando Lily nasceu. Sua voz era oca. Eles disseram que nos dariam novas identidades, um novo começo, um lugar seguro onde ninguém pudesse nos encontrar e, em troca, evidências suficientes para te derrubar, para te prender para a vida. Ela pausou. Eles me deram 6 meses para entrar, para ganhar sua confiança, para me destruir. Ela estremeceu com a palavra. Sim, e agora? As mãos de Helena se cerraram ao lado dela. Eu não sei mais, ela sussurrou. Você não é o que eles disseram que você era. Eles te chamaram de monstro, um assassino, alguém que destrói tudo o que toca. Seus olhos encontraram os dele. Mas monstros não têm regras. Monstros não protegem civis. Monstros não ensinam garotinhas a jogar xadrez. Dominic sentiu seu peito apertar. O nome de sua filha também era Lily. Helena continuou suavemente. Eu li o arquivo. Ela tinha 4 anos de idade, a mesma idade da minha quando tudo desmoronou. Sua mandíbula se cerrou. A dor ainda estava lá afiada, imediata, eterna. Sinto muito, a voz de Helena falhou. Sinto muito pelo que aconteceu com eles. Não consigo imaginar se alguém pegasse minha Lily. Ela não conseguiu terminar. Silêncio preencheu a sala, pesado, sufocante. Dominic olhou para a arma, então para Helena, então para a arma novamente. Lentamente, deliberadamente, ele estendeu a mão e empurrou a arma pela mesa. Longe de ambos. Você era um peão, ele disse baixinho. Assim como todo mundo. O FBI não se importa com você ou sua filha. Eles nunca se importaram. Eles só me querem. Helena olhou para ele, descrença escrita em seu rosto.
O quê? O que acontece agora? Dominic se virou de volta para a janela. As luzes da cidade estavam começando a piscar abaixo. 1 milhão de vidas acontecendo sem qualquer ideia do que estava acontecendo nesta sala. Agora, ele disse lentamente, nós descobrimos quem é o verdadeiro inimigo. Eu não entendo. Alguém tem alimentado informações para ambos os lados. FBI e a família Vulov. Alguém dentro da minha organização. Ele olhou de volta para ela. Alguém que sabia exatamente como usar você para chegar a mim. O rosto de Helena empalideceu. Você acha que eu fui montada? Eu acho que nós dois fomos. Ele não a matou. Ele nem a ameaçou. Em vez disso, Dominic Russo fez algo muito mais aterrorizante. Ele confiou nela. E Helena não tinha ideia se ela merecia isso. A mente de Helena estava atordoada. Ele não ia matá-la. Ele estava oferecendo a ela o quê? Uma aliança contra quem? Dominic se moveu para sua mesa e abriu uma gaveta. Ele puxou uma pasta grossa e a jogou na mesa entre eles. Victor Castellano, ele disse. Meu segundo em comando. 15 anos de serviço leal. Ou assim eu pensei. Helena olhou para a pasta. Victor, mas ele é um traidor. A voz de Dominic era fria, dura. Marcos tem o observado por semanas. Reuniões secretas, telefones descartáveis, dinheiro se movendo através de contas que não existem em nenhum registro oficial. Ele abriu a pasta. Fotografias, extratos bancários, registros telefônicos. Ele tem vendido informações para a família Volkov. O sangue de Helena gelou. Ela conhecia aquele nome. Todos na lei conheciam aquele nome. Os Vulovs? Ela respirou. Eles são os que mataram minha esposa e filha. A mandíbula de Dominic apertou. Sim, e Victor tem trabalhado com eles por, pelo menos 2 anos, talvez mais. O peso daquela revelação pairou no ar como fumaça. Mas isso não é tudo. Dominic puxou outra folha. Registros telefônicos, números destacados. Ele também tem alimentado informações para alguém dentro do FBI. O estômago de Helena afundou. Agente Reed, ela sussurrou. Ele é meu contato. Ele é quem me recrutou. Ele disse que Reed está sujo. Dominic a interrompeu. Ele tem trabalhado com Victor desde o começo. Eles estão jogando os dois lados usando recursos do FBI para enfraquecer minha organização, alimentando inteligência Vulov para me derrubar. Uma vez que eu me for, Victor assume. Helena sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Mas Reed me prometeu proteção, uma nova identidade, uma nova vida para mim e Lily. Dominic olhou para ela. Não havia triunfo em seus olhos, nenhuma satisfação em provar que ela estava errada. Apenas certeza sombria. Você nunca ia conseguir aquela nova vida, Helena. O que você quer dizer? Pense nisso. Uma mãe solteira, sem família, sem conexões, ninguém que viria procurar se você de repente desaparecesse. A verdade a atingiu como um trem de carga. Eles iam me matar. Não era uma pergunta. Uma vez que você entregasse evidências suficientes para me enterrar, você se tornaria uma ponta solta. A voz de Dominic era baixa, quase gentil, e Victor não deixa pontas soltas. As pernas de Helena cederam. Ela afundou na cadeira atrás dela, mãos tremendo, mente girando, tudo o que ela havia acreditado, tudo pelo que ela havia trabalhado. Era tudo uma mentira. Ela nunca havia sido uma agente. Ela havia sido uma ferramenta, um peão descartável no jogo de outra pessoa. E quando o jogo terminasse, eles a teriam jogado fora. Você tem 2 escolhas, Dominic disse, puxando-a de volta ao presente. A primeira, leve Lily e desapareça. Esta noite, eu te darei dinheiro suficiente para recomeçar em algum lugar longe daqui. Novos nomes, novas vidas. Você vai embora e nunca mais olha para trás. Helena olhou para ele. Uma opção 2, me ajude a destruir Victor e Reed. Nós os derrubamos juntos. Você testemunha. Eu forneço as evidências.
Quando terminar, você estará verdadeiramente livre. Sem mais fugir, sem mais se esconder, sem mais dívidas. Por quê? A pergunta escapou dela. Por que você confiaria em mim depois de tudo que eu fiz? Dominic ficou em silêncio por um longo momento. Sua filha atravessou uma cidade inteira por você. Ele finalmente disse, sozinha, com medo. Mas ela o fez de qualquer maneira. Esse tipo de amor não vem do nada. Seus olhos encontraram os dela. Você não é uma pessoa má, Helena. Você estava apenas sem opções. Helena olhou para ele. Este homem que deveria ter sido seu inimigo. Este homem que tinha todo o direito de odiá-la, de destruí-la. Em vez disso, ele estava oferecendo a ela algo que ninguém mais havia feito. Uma escolha. Ela pensou em Lily do apartamento com a janela com vista para o parque, de histórias para dormir e amigos do jardim de infância. E um futuro que não envolvia fugir. Ela pensou em passar o resto de sua vida olhando por cima do ombro. E ela pensou no homem parado diante dela, quebrado, traído, mas ainda disposto a confiar. Eu vou te ajudar, ela disse baixinho. Eu vou te ajudar a derrubá-los. Helena fez sua escolha naquele momento. Não para o FBI, não para a sobrevivência, para Lily, pela chance de parar de fugir, e talvez, apenas talvez, para o homem que deveria ter sido seu inimigo. Mas não era. O sol da tarde estava quente no rosto de Helena, enquanto ela caminhava em direção ao jardim de infância de Lily. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo como esperança. Dominic tinha um plano. Eles exporiam Victor e Reed juntos. E quando terminasse, ela e Lily estariam finalmente livres. Ela estava realmente sorrindo quando empurrou as portas da escola. A recepcionista olhou para cima. Senhorita Carter, você está cedo hoje. Apenas ansiosa para ver minha garota. Helena assinou a folha de retirada. Ela ainda está na aula? O rosto da recepcionista mudou. Confusão, então, preocupação. Lily? Ela foi pega há cerca de 1 hora. O sangue de Helena gelou. O quê? O tio dela veio buscá-la. Ele tinha identidade. Disse que havia uma emergência familiar. A recepcionista estava folheando papéis agora. Atordoada. Ele mostrou a documentação adequada. Ele está na lista aprovada. Eu não tenho um irmão. As palavras saíram estranguladas, mal-humanas. Eu não tenho nenhuma família. O rosto da recepcionista ficou branco. Helena já estava correndo. Ela irrompeu pelas portas, mãos tremendo tão violentamente que mal conseguia segurar seu telefone. Ela discou o número de Dominic. 1 toque. 2. Helena. Eles a pegaram. As palavras rasgaram sua garganta. Alguém pegou Lily da escola. 1 hora atrás. Eles disseram que era o tio dela. Onde você está? O jardim de infância. Dominic, eles têm meu bebê. Eles têm meu... Não se mova. Estou indo. A linha morreu. 10 minutos depois, 3 SUVs pretos pararam bruscamente em frente à escola. Dominic saiu antes que o carro parasse completamente. Marcos logo atrás dele. Helena correu para ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não consigo. Eu não sei quem. Como eles? Seu telefone zumbiu. Número desconhecido. Mensagem de vídeo. Seus dedos tremeram enquanto ela a abria. A tela mostrava um armazém, paredes cinzentas, iluminação fraca, e no centro, amarrada a uma cadeira, Lily. Seus cachos dourados estavam emaranhados, seu vestido rosa estava sujo, seus pequenos pulsos estavam amarrados com corda e lágrimas escorriam por seu rosto aterrorizado. Mamãe, Lily soluçou. Mamãe, eu quero ir para casa. Uma figura entrou no quadro. Victor Castellano, coisinha bonita. Ele disse, sua voz suave e fria. Me lembra alguém. Sua filha, Dominic. Os joelhos de Helena cederam. Dominic segurou seu braço. Victor continuou. É assim que isso funciona. Dominic vem ao armazém no Pier 7 sozinho. Sem armas, sem backup. 2 horas. Seu sorriso se alargou. Você vem, a garota sai livre. Você não.
Ele encolheu os ombros. Bem, crianças são tão frágeis, não são? O vídeo terminou. Helena desabou contra o peito de Dominic, soluços rasgando seu corpo. Ele tem meu bebê. Ele tem meu bebê. Oh, Deus. Oh, Deus. Helena. A voz de Dominic era firme, constante. Helena, olhe para mim. Ela se forçou a encontrar seus olhos. Eu a trarei de volta. Como? Ele te quer morta. Se você entrar lá sozinha. Dominic agarrou seus ombros. Seus olhos cinzentos queimaram com algo feroz, algo inquebrável. Eu juro sobre o túmulo de minha filha. Você me entende? Eu trarei Lily para casa. Helena viu isso então. A certeza absoluta, a vontade de ferro. Este não era um homem fazendo promessas vazias. Este era um homem que havia perdido uma Lily e morreria antes de perder outra. Victor cometeu um erro, Dominic disse baixinho. Ele pensa que eu trocarei minha vida por uma criança. Um sorriso frio cruzou seu rosto. Ele está certo, mas ele esqueceu algo importante, né? O quê? Dominic olhou para Marcos, que assentiu uma vez. Eu tenho pessoas que morreriam por mim também. Ele se virou e caminhou em direção ao SUV. Helena agarrou seu braço. Dominic? Ele pausou. Olhou para trás. Fique aqui. Se eu não voltar, há um envelope em minha mesa. Tudo o que você precisa para desaparecer. Então ele se foi. O relógio estava correndo. O homem mais perigoso de Chicago estava prestes a entrar em uma armadilha. E Helena só podia rezar para que desta vez o amor fosse o suficiente para salvar todos eles. O armazém se erguia contra o céu, escurecendo como um túmulo. Dominic estava na beira do estacionamento observando, contando. 10 homens visíveis através das janelas, provavelmente mais dentro. Marcos apareceu ao lado dele. Equipes em posição. Entrada traseira, lado leste ao seu sinal. Dominic assentiu. Seus olhos nunca deixaram o prédio. Chefe. Marcos hesitou. Você não precisa entrar sozinho. Nós podemos. Ele a matará se vir alguém além de mim passar por aquela porta. Não era um palpite, era certeza. Victor estava desesperado, encurralado, perigoso, e homens desesperados faziam coisas terríveis. Dominic checou seu relógio. 15 minutos restantes. Atrás deles, Helena sentou no SUV, rosto pressionado contra a janela. Ela havia implorado para vir, gritou, ameaçou. Deixe-me ir, por favor. Ela é minha filha. Não, se eu não voltar, há um envelope em minha mesa. Tudo o que você precisa para desaparecer com Lily. Dominic, fique aqui. Ela havia ficado, mas cada segundo de espera a estava matando. Dominic caminhou em direção ao armazém. A porta de metal gemeu enquanto ele a empurrava para abrir. Dentro o espaço era vasto e vazio, iluminado por luzes industriais piscantes que lançavam longas sombras sobre o chão de concreto. E lá no centro, Lily, ela ainda estava amarrada à cadeira, pequena e tremendo. Mas quando ela o viu, seu rosto se transformou. Senhor Dominic. Victor saiu de trás de uma pilha de caixas, flanqueado por 10 homens armados. Seu sorriso era frio, triunfante. Então o grande Dominic Russo tem uma fraqueza. Ele abriu os braços. Quem diria? O homem que enterrou suas emoções com sua família, levado aos seus joelhos pela filha de outra pessoa. Dominic parou a 15 pés de distância. Suas mãos estavam vazias. Seu rosto era de pedra. Solte-a, Victor. Oh, eu o farei quando você estiver morto. Victor circulou lentamente, aproveitando o momento. Você ficou mole, Dominic. Tudo por causa de alguma mulher e seu pirralho. O velho você teria colocado uma bala na cabeça dela no momento em que descobrisse que ela era do FBI. O velho eu estava morto por dentro. E agora, os olhos de Dominic piscaram para Lily, aterrorizada, confiante, esperando. Agora eu finalmente lembro o que força realmente significa. Victor riu. Ilumine-me protegendo o que importa. A voz de Dominic era baixa. Mortal, não destruindo tudo o que você toca. O sorriso de Victor desapareceu.
Sua mão moveu-se em direção à sua arma. Poético, mas poesia não para balas. Ele levantou o braço. Mate-o. 10 armas se levantaram e o mundo explodiu. A parede traseira arrebentou para dentro, enquanto Marcos e sua equipe invadiam o armazém. Granadas de fumaça, granadas de luz, tiros irrompendo de todas as direções. Dominic se moveu. Ele cruzou a distância até Lily em 3 passadas, jogando seu corpo sobre o dela, enquanto balas rasgavam o ar. A cadeira tombou. Ele a cobriu completamente, protegendo-a com tudo o que tinha. Mantenha sua cabeça baixa, pequena. Ele sussurrou. Eu te peguei em torno deles. O caos reinou. Os homens de Victor caíram um por um, flanqueados, superados em armas, sobrecarregados. A equipe de Marcos era implacável e eficiente. Quando o tiroteio finalmente parou, Dominic olhou para cima. Victor havia ido embora. Ele fugiu! Marcos gritou. Saída leste! Dominic já estava se movendo. Ele correu pela fumaça, pelos corpos, pela porta por onde Victor havia escapado. O beco atrás do armazém estava escuro, vazio. Então movimento à sua esquerda. Victor emergiu das sombras, arma levantada, desespero em seus olhos. Você deveria ter matado a mulher do FBI quando teve a chance. Victor rosnou. Esse foi seu erro. Dominic parou, desarmado, exposto. Não, Victor, essa foi minha escolha. Sua escolha? Victor riu amargamente. Sua fraqueza. Essa é a diferença entre nós. A voz de Dominic estava calma. Eu sei quando não puxar o gatilho. O dedo de Victor apertou o gatilho. Solte-a. Marcos se materializou da escuridão atrás de Victor, arma pressionada contra a parte de trás de seu crânio. Victor congelou. Acabou, Marcos disse baixinho. Ponha-a no chão. Por um longo momento, Victor considerou suas opções. Então, lentamente, ele abaixou a arma. Marcos a chutou para longe e forçou Victor a se ajoelhar. Dominic não assistiu. Ele já estava correndo de volta para o armazém. Lily ainda estava encolhida no chão onde ele a havia deixado, braços em volta dos joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas quando ela ouviu o Sr. Dominic, ela se lançou sobre ele. Ele a pegou, levantando-a em seus braços, segurando-a apertado contra seu peito. Eu sabia que você viria. Ela soluçou em seu ombro. Eu sabia. Você é como o rei no xadrez, o mais forte. Dominic fechou os olhos. Esta criança que não era dele. Esta garotinha que havia entrado em sua vida e abriu tudo o que ele havia trancado. Ela não era sua filha, mas de alguma forma, impossivelmente, ela havia se tornado tudo. Vamos para casa, pequena, ele sussurrou. Dominic assegurou apertado esta criança que havia de alguma forma se tornado tudo. E pela primeira vez em 6 anos, ele se permitiu sentir, esperar, viver. 3 meses depois, o mundo havia mudado. Vitor Castellano estava em uma prisão federal, aguardando julgamento por acusações de extorsão, conspiração e tentativa de homicídio. Seu império de mentiras havia desmoronado no momento em que a Divisão de Assuntos Internos do FBI começou a fazer perguntas. O agente Thomas Reed foi preso 2 semanas depois de Victor. As evidências eram esmagadoras: anos de corrupção, relatórios falsificados, acordos feitos nas sombras. Ele passaria o resto de sua vida atrás das grades. E Dominic Russo, ele havia feito uma escolha diferente. Em troca de seu testemunho contra Victor e a família Volkov, o governo federal havia concedido a ele imunidade por crimes passados. Não perdão, imunidade. Havia uma diferença, mas era o suficiente para se afastar da escuridão. O suficiente para transformar a Russo Holdings em algo legítimo. O suficiente para se tornar o homem que sua filha sempre acreditou que ele era. Papai, você é o mais forte. Você protege a todos. Ele estava tentando, Lily. Ele estava finalmente tentando. Em uma tranquila tarde de domingo,
Dominic estava do lado de fora de um modesto prédio de apartamentos em um bairro longe de sua torre de vidro no centro. O prédio era novo, seguro, o tipo de lugar onde crianças brincavam no pátio e vizinhos sabiam os nomes uns dos outros. Ele carregava duas coisas, uma pasta de couro e uma caixa de madeira. A campainha do apartamento 4B estalou quando ele a apertou. Sim, é o Dominic. A porta clicou aberta imediatamente. Ele subiu as escadas para o quarto andar. Antes que ele pudesse bater, a porta se abriu. Senhor Dominic. Lily se lançou sobre ele como um míssil de cabelos dourados. Ele mal teve tempo de colocar suas coisas antes que ela se chocasse contra suas pernas, braços apertados, rosto radiante. Você veio. Você veio. Mamãe disse, você pode estar ocupado, mas eu sabia que você viria. Dominic se ajoelhou retribuindo seu abraço com uma gentileza que teria chocado qualquer um que conhecesse o homem que ele costumava ser. Eu prometi. Não prometi? Você sempre cumpre suas promessas. Lily recuou, seus olhos verdes brilhando. Mamãe está fazendo massa do tipo bom com molho vermelho. Helena apareceu na porta, encostada no batente. Ela parecia diferente agora, mais saudável, mais forte, mais leve. As olheiras haviam desaparecido. Seu cabelo estava solto em seus ombros. Ela vestia um suéter simples e jeans, não mais interpretando um papel. Apenas ela mesma. Entre, ela disse suavemente antes que minha filha te aborde no corredor. O apartamento era pequeno, mas claro, cheio de luz do sol da tarde. Os desenhos de Lily cobriam a geladeira, fotos de gatos, flores e uma figura recorrente de um homem alto, com cabelo escuro jogando xadrez com uma garotinha. Livros forravam uma prateleira simples. O sofá já havia visto dias melhores, mas parecia confortável. Era um lar, real e quente e vivo. Nada como sua cobertura e, de alguma forma, infinitamente melhor. Dominic colocou a caixa de madeira na mesinha de centro. Os olhos de Lily se arregalaram. O que é isso? Abra-a. Ela levantou a tampa cuidadosamente e reverentemente. Dentro jazia o conjunto de xadrez mármore preto e branco, incrustação de madrepérola, peças esculpidas à mão que brilhavam na luz da tarde. É lindo, Lily respirou. Pertenceu à minha filha. A voz de Dominic era baixa, mas firme. Eu gostaria que você o tivesse se estiver tudo bem com sua mãe. A mão de Helena voou para sua boca. Lágrimas brilharam em seus olhos. Dominic, você tem certeza? Ele olhou para Lily, que já estava montando as peças com dedos cuidadosos. Tenho certeza. Eles jogaram no chão da sala de estar. Lily ajoelhada em frente a ele, assim como naquele primeiro dia em seu escritório. Mas tudo estava diferente agora. As sombras haviam ido embora. O medo havia ido embora. Havia apenas luz do sol e risadas, e o suave clique das peças de xadrez no mármore. Lembre-se, Dominic disse, movendo um peão para frente. Os peões são pequenos. Todos pensam que são fracos, mas eles são corajosos. E se eles são corajosos o suficiente para alcançar o outro lado, Lily pulou excitadamente. Eles se tornam rainhas. Eles terminaram juntos. Lily bateu palmas de alegria. Enquanto o jogo continuava, ela de repente olhou para ele com olhos curiosos. Sr. Dominic, por que a entrevista da mamãe demorou tanto naquele dia? O dia em que eu vim te encontrar. Dominic olhou para Helena, que havia parado na porta da cozinha. Seus olhos se encontraram. Uma conversa inteira passou naquele único olhar. Gratidão, compreensão, perdão e algo mais. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Porque sua mamãe é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Ele disse baixinho. Além de você, Lily riu, eu não fui corajosa. Eu estava muito, muito assustada. Dominic estendeu a mão e colocou um cacho dourado atrás de sua orelha. Ser corajoso não significa que você não está assustado, Piccolola. Significa que você faz a coisa difícil mesmo quando está assustado. Você pegou um ônibus sozinha. Você entrou em um prédio cheio de estranhos.
Você pediu a um homem assustador para ajudar sua mãe. Ele sorriu um sorriso real, do tipo que alcançava seus olhos. Essa é a coisa mais corajosa que eu já vi. Lily considerou isso seriamente. Então ela sorriu. Ok, podemos terminar o jogo agora? Eu acho que vou ganhar. Ela ganhou. Dominic se certificou disso. Quando Lily gritou, cheque mate, e jogou seus braços no ar. Sua risada preencheu o apartamento como música. Helena saiu da cozinha com pratos de massa e eles comeram juntos na pequena mesa perto da janela, o chefe da máfia, a agente do FBI e a garotinha de 5 anos que os havia unido. Enquanto a noite caía e a luz dourada se espalhava pela sala, Dominic olhou para as duas pessoas que de alguma forma haviam se tornado seu mundo. Helena rindo de algo, Lily disse. Lily molho no queixo, tagarelando sobre seus amigos do jardim de infância. Por 6 anos ele havia estado congelado, morto por dentro, um fantasma usando o rosto de um homem. Mas esta garotinha destemida, imprudente e impossível, havia entrado em sua vida e o lembrado o que significava ser humano. E pela primeira vez em 6 anos, Dominic Russo sorriu. Realmente sorriu. A garotinha que veio em vez disso não havia apenas salvado uma entrevista de emprego. Ela havia salvado 3 almas quebradas e lembrado a todos eles o que significava ser humano. Alguns impérios são construídos sobre medo e sangue, mas os mais fortes, os que duram, são construídos sobre algo muito mais simples. Amor. Amor destemido, imprudente, impossível. O tipo que faz uma criança de 5 anos cruzar uma cidade sozinha. O tipo que faz um monstro lembrar que ele já foi um homem. O tipo que, contra todas as probabilidades, vence. E assim, queridos amigos, nossa história chega ao fim. Mas as lições que ela carrega permanecerão conosco para sempre. Esta história nos lembra que coragem não é a ausência de medo. É agir apesar de estar apavorado. Uma menina de 5 anos nos ensinou que o amor pode mover montanhas, cruzar cidades e derreter os corações mais frios. Ela nos mostra que ninguém está além da redenção. Que mesmo em nossos momentos mais sombrios, um único ato de bondade pode mudar tudo. Que as pessoas que pensamos serem monstros podem ser apenas almas quebradas, esperando por alguém para lembrá-las de sua humanidade. E talvez o mais importante, ela nos ensina que família nem sempre é sobre sangue. Às vezes a família é encontrada nos lugares mais inesperados, em um quarto de hospital, em uma aula de xadrez, na crença inabalável de uma garotinha de que o amor pode consertar qualquer coisa. Então, perguntamos a vocês, nossos maravilhosos espectadores, como esta história os fez sentir? Você já experimentou um momento em que a bondade inesperada de alguém mudou sua vida? Quando o amor lhe deu a força para fazer algo que você pensou ser impossível? Por favor, compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo. Gostaríamos muito de ouvir das profundezas do seu coração. Suas histórias, suas experiências, suas reflexões, elas importam para nós mais do que vocês imaginam. Se esta história tocou o seu coração, por favor, nos dê um polegar para cima. Compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. E inscreva-se em nosso canal para nunca perder outra história. Cada curtida, cada compartilhamento, cada inscrição nos ajuda a trazer mais contos emocionantes para espectadores como vocês. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta jornada. Desejamos a vocês boa saúde, felicidade e paz em sua vida diária. Que vocês sempre encontrem a coragem de ser bravos mesmo quando estiverem assustados. Que vocês sempre se lembrem de que o amor destemido, imprudente, impossível é a força mais forte do mundo. Cuidem de si mesmos e das pessoas que amam. Adeus por enquanto e nos veremos no próximo.